Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui nossa aula a respeito do Conselho Monetário Nacional, esse órgão que ele é considerado o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, máximo do Sistema Financeiro Nacional. O que é importante a gente saber a respeito do CMN? Primeiro ponto, se você voltar aqui lá na aula anterior, onde eu passei esse organograma, que vocês visualizaram aqui, poxa, o Conselho Monetário Nacional ele está acima do Banco Central. Logo abaixo dele temos a CVM também, então eu sei que ele dita as normas tanto para o Banco Central quanto para a CVM. Aí você tem o Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar, cada um ditando normas para o seu respectivo supervisor aqui, SUSEP, Previc e por aí vai. Então, nesse caso, quando a gente fala que o Conselho Monetário Nacional ele é o órgão máximo, você tem que sempre ficar atento ao seguinte: o fato de ele ser o órgão máximo não significa, por exemplo, que esse outro órgão aqui, como o Banco Central, ele é subordinado ao Conselho Monetário, ok? Inclusive, isso é uma das coisas que eu vou falar para vocês agora aqui, quando a gente fala de autarquia. Uma autarquia, ela tem uma característica do seguinte, de ter ausência, e aí pode anotando também, ausência de subordinação hierárquica, ausência de subordinação hierárquica. O que significa isso, pessoal? Com a lei complementar número 179, essa lei, só para você entender, é uma lei que aconteceu em 2021, que ela fez com que o nosso Banco Central ele virasse autônomo. Antigamente o Banco Central ele não era autônomo, atualmente ele é. Então ele tem autonomia técnica, operacional, ele é uma autarquia, então ele não é subordinado hierarquicamente ao Conselho Monetário Nacional. Isso é muito importante para a gente entender, porque eu já vi questão cair em prova dizendo assim: o Banco Central, e muitas vezes é uma única palavra que aparece ali, passa batido e a pessoa erra. Fala assim, olha, o Banco Central é um órgão executivo / supervisor, então você já vê, tudo ok, certinho, diretamente subordinado ao Conselho Monetário Nacional. E aí você passa batido essa palavra diretamente subordinado, você já marca ali e acaba errando. O que ele faz, o Banco Central? Ele simplesmente executa as diretrizes que são passadas pelo Conselho, ok? Mas ele não é subordinado, isso é importante a gente saber. Então, nós temos aqui como autoridades monetárias, tanto o Conselho Monetário, ele é uma autoridade monetária, é o órgão máximo do sistema financeiro, como o Banco Central, porque o Banco Central, ele operacionaliza as diretrizes políticas do governo federal. Então, ele é o responsável por executar, por exemplo, a política monetária. Então, se o Banco Central precisar, eu tenho que aumentar a liquidez da economia, ou eu tenho que tirar a liquidez da economia, com suas políticas monetárias ele vai conseguir fazer isso. Então, ele consegue colocar papel moeda em circulação, tirar papel moeda em circulação. Tudo isso eu vou explicar para vocês com calma, tá? Tem a parte específica que eu falo das políticas monetárias. Por enquanto, você só vai anotando aqui realmente os conceitos, perfeito? Então, lembrar que é o órgão máximo do sistema financeiro, Conselho Monetário, é um órgão do Poder Executivo, e o Banco Central, autarquia, ausência de subordinação hierárquica, e ele é autônomo, ok? Autonomia. Perfeito. Conselho Monetário Nacional, quando a gente fala de conselho, eu estou falando de grupo de pessoas, ou seja, formado por um grupo de pessoas. Monetário, quer dizer que ele cuida da moeda do país como um todo. Aqui já fala que é um órgão deliberativo máximo do sistema financeiro, já passei para vocês, responsável por expedir normas e diretrizes gerais para o seu bom funcionamento. Aqui, pessoal, nós temos os objetivos do Conselho Monetário. Se você passar o seu slide aí para frente, o material, você vai ver que aqui eu tenho uma separação nessa coluna aqui da esquerda, das competências do Conselho e aqui das competências do Banco Central. Então, preste atenção que o objetivo é diferente de eu falar das competências. Então, se a prova ela pede, especifica para você que ela quer saber os objetivos do conselho, vai ter que ser obrigatoriamente um desses 4 aqui. Então, orientar a aplicação dos recursos dos bancos, quer sejam públicos ou privados. Então, você já consegue perceber que, quando eu falo que é um órgão normativo, que é um órgão que cria normas, olha só, ele orienta a aplicação, ele não vai lá e realiza a aplicação.
isso daí seria uma coisa de responsabilidade do Banco Central. Ali ele simplesmente faz a orientação. Isso é muito importante, porque a partir do momento que você começa a prestar atenção nesses verbos, né, e por isso mesmo que eu coloquei essas palavras em negrito aqui, você consegue tentar entender se é uma função do Banco Central ou se é uma função do Conselho Monetário. Você fala, poxa, ele está fazendo orientação. Orientação é uma coisa que é um órgão normativo, não é um órgão supervisor, executor, igual é o Banco Central. Ok? Beleza. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, zelar pela liquidez e solvência dos bancos e coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública, tanto interna quanto externa. Então, quando fala coordenar as políticas, é diferente de falar executar as políticas, porque lá para frente vai ter uma parte que eu vou falar das políticas monetárias, e aí a gente sabe que quem faz elas, quem executa é o Banco Central, ok? Então aqui, se tivesse a palavra executar as políticas monetárias, já seria um objetivo do Banco Central, seria uma função dele, seria diferente, perfeito? Ok, reuniões do Conselho, pessoal, uma vez ao mês, sua composição é dada por 3 membros, e aí você pode lembrar sempre do seguinte: CMN tem 3 letras, então é formado por 3 membros. E esses membros aqui, eles costumam ser atualizados constantemente, eu diria, né? Por exemplo, a cada mudança de governo, entra um novo membro, muda de nome aqui. Então, o nome atual que você precisa saber para sua prova são esses 3. Essa é a última composição do Conselho, é o Conselho atualizado. Ministro de Estado da Fazenda, que é o presidente do Conselho, Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e Presidente do Banco Central do Brasil. Detalhe, o presidente do Banco Central do Brasil, ele é o presidente lá do Banco Central. Quem que é o presidente do Conselho Monetário? É o Ministro de Estado da Fazenda, né? Ou Ministro da Fazenda. O Ministro da Fazenda é o presidente do Conselho. Ah, o William antigamente era Ministro da Economia. Sim, mudança. Agora voltou a ser Ministro da Fazenda. Então, por isso que é importante, né, quando a gente fala de assuntos relacionados ao mercado financeiro, ter sempre essa atualização em mente. Então, pode anotar isso daqui, tá? Essa é a composição atual do Conselho. Perfeito? Ah, eu entro no site e aí é uma das dicas que eu passo, tá, pessoal? Muitas vezes eu já vi acontecer e aí aluno veio falar que estava com dúvida e tal. A pessoa entra no site do próprio Conselho e a composição lá tá diferente. Aí a pessoa fica na dúvida, fala, mas poxa, o William falou que essa é a composição e no próprio site do Conselho tá diferente. Sabe por quê? Porque eles não atualizam, tá? Eu tô atualizando aqui. Se você entrar na lei e você verificar a formação, é essa. Então não entra lá no site do Conselho Monetário e vai ver. Talvez a composição lá esteja diferente, porque às vezes eles demoram para atualizar, ok? Perfeito. Galera, agora, essa parte aqui é uma parte assim que tem bastante assunto novo. Eu vou explicando com calma aqui para vocês. Só que aqui nós estamos falando basicamente das competências de um órgão e do outro. Por que que eu faço uma tabelinha aqui e separo o Conselho Monetário do Banco Central? Porque geralmente é onde a prova consegue fazer confusão. Porque eles têm umas competências parecidas, tá? Então, por exemplo, ó, só para você ter uma ideia aqui de uma competência que pode ser parecida de um para o outro. Aqui nessa parte, aqui na 4ª linha, aqui no Conselho Monetário, ele fala assim, ó, regular a Constituição, o funcionamento e a fiscalização dos que exercerem atividades subordinadas a esta lei. Então, a gente está falando que ele regula a Constituição, o funcionamento, por exemplo, dos bancos, né? E aqui, no lado do Banco Central, ele já vai ter uma parte que ele vai falar o seguinte, ó, eu vou passar um slide, tá? Porque ele não está nesse slide, que ele vai estar falando bem aqui, ó, quer ver? Conceder autorização às instituições financeiras para que possam funcionar no país. Então, aqui ele concede autorização para funcionar e aqui ele regula o funcionamento. Então, olha só aonde que pode ter essas pegadinhas. Então, por isso que eu coloquei em negrito cada uma das primeiras palavras, justamente para você conseguir identificar pelo verbo o que é uma função de um e o que é uma função do outro. Então, aqui você pode até anotar, tá? Vai anotando essas partes que eu estou passando aqui, que é as partes onde pode gerar mais confusão. Então, regular o funcionamento do banco,
É diferente de conceder autorização para funcionar do banco. Aqui é uma função do Banco Central, ok? Beleza, eu vou passando um por um agora aqui para a gente ter um panorama geral. Olha só, Conselho Monetário. Aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central. Então, você já consegue ver que é uma função normativa. Então, ele aprova o orçamento. Quem que vai lá e faz o orçamento? É o Banco Central. O Banco Central vai lá, faz o orçamento, manda para o Conselho aprova. Ok. Emissão de papel moeda. Gostaria que vocês fizessem um asterisco aqui e vocês vão anotar assim na apostila de vocês, tá? Vocês vão colocar assim. O Banco Central, e aí qualquer coisa pausa o vídeo, tá? Para você pegar de novo aqui. O Banco Central não precisa mais de autorização do Conselho Monetário Nacional para emitir papel moeda. Ah, William, fala com calma, tá? De novo, ó. O Banco Central não precisa mais de autorização do Conselho Monetário Nacional para emissão de papel moeda. Isso daqui é uma atualização que foi introduzida com a Lei Complementar 179. Eu vou colocar aqui LC 179. Eu vou falar ainda dessa lei, tá, pessoal? Não precisa anotar pelo menos isso aqui agora, não. Eu vou falar na aula do Banco Central, eu falo dela. Mas foi essa lei que trouxe autonomia para o Banco Central, ok? E antigamente o Banco Central ele tinha que pedir autorização para o Conselho para emissão de papel moeda. Só que hoje em dia não precisa mais. Então o Banco Central ele simplesmente pode chegar e ó, emitiu o papel moeda, pronto e acabou, ok? Então faz essa anotação que eu acabei de editar para vocês, isso é importante. Fixar as diretrizes e normas da política cambial. Essa parte está tranquila, por quê? Porque ele fala aqui que cria as normas, então você já sabe que está relacionando aqui ao Conselho Monetário. Executar serviços do meio circulante. Quando eu falo meio circulante, eu estou querendo falar da moeda em circulação. E quando eu falo moeda em circulação, não estou falando literalmente a moeda, né, o papel, a moeda metálica ali. Eu estou falando de dinheiro de maneira geral, dinheiro que está em circulação na conta das pessoas e por aí vai, ok? Não vou entrar no mérito neste momento, por quê? Porque quando eu falar das políticas monetárias do Banco Central, aí você vai entender essa função de execução dos serviços do meio circulante. Você vai entender como que o Banco Central consegue colocar ou retirar liquidez da economia, ok? Beleza. Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades. Então, tranquilo também, disciplinar é a palavra-chave aqui. Determinar o recolhimento de até 100% do total de depósitos à vista. O que é um depósito à vista, tá? Isso daqui é conta corrente. Sempre que você vê essa palavra depósito à vista, isso está se referindo à conta corrente. É literalmente a conta corrente que você tem no banco, tá? É aquela que você vai lá e bota seu dinheiro ali e fica movimentando. Então, depósito à vista é conta corrente. O Banco Central pode determinar esse recolhimento, e esse recolhimento aqui, pessoal, eu vou explicar para vocês porque ele faz parte do recolhimento compulsório. É uma das políticas monetárias. Então, por isso mesmo que eu estou passando aqui meio que superficial, só mostrando as competências, porque depois eu explico um por um. E de até 60% de outros títulos contábeis das instituições financeiras. Aqui fala de receber os recolhimentos compulsórios. O que eu quero que você faça? Você vai fazer um asterisco aqui na parte de recolhimento compulsório, porque isso daqui é uma das políticas monetárias, que eu vou explicar mais tarde para vocês, beleza? Então só faz um asterisco aí. Deixa eu apagar tudo do quadro, só para não ficar muito poluído, tá? Vou apagar aqui todo o slide. Então você fez sua anotação aqui, qualquer coisa volta o vídeo, pausa ali, para a gente continuar. Limitar sempre que necessário as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração. Tá, o banco está cobrando de forma exorbitante aqui as taxas de juros. O Conselho Monetário Nacional ele tem competência para limitar. Só que é muito difícil. A gente sabe no Brasil, como tem poucos bancos, os bancos eles acabam exercendo um poder muito grande. Então eles conseguem colocar a taxa de juros em valores mais elevados, né? E o Conselho Monetário acaba não tendo tanto poder de conseguir fazer essa limitação, mas, né, em tese, é uma das competências dele. Realizar operações de redesconto. Pessoal,
Mais um que vocês vão fazer um asterisco. Faz um asterisco aqui, por quê? Porque essa daqui é o segundo tipo de política monetária. Ok? Que eu explico mais tarde para vocês. Então, a primeira política monetária é o depósito compulsório. A segunda vai ser esse redesconto. E aí a terceira, já para a gente continuar, é essa daqui, ó. Operações de compra e venda de título público federal. Aí você vai pegar e colocar. Essa daqui é a terceira política monetária. Ok? Continuando, determinar a percentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar ao mesmo cliente. Então, o Conselho Monetário Nacional tem competência para isso. Olha, você não pode emprestar mais do que isso para esse único cliente ou para esse grupo aqui, ok? Expedir normas gerais de contabilidade, delimitar com periodicidade não inferior a 2 anos o capital mínimo das instituições financeiras privadas, levando em conta a sua natureza, bem como a localização de suas sedes, tal. O que é isso daqui de capital mínimo, pessoal? É de você falar para o banco o seguinte, olha, banco, o mínimo que você tem que ter de capital, de colchão de liquidez aí com você, para uma possível crise, uma possível corrida bancária, qualquer coisa, é tantos milhões que você tem que ter guardado aqui. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele tem a competência de delimitar esse capital mínimo, ok? Efetuar como instrumento de política cambial operações de compra e venda de moeda estrangeira. Ó, vou sair um pouco aí da frente, né? Eu devo estar aí na frente um pouco dessa parte. Mas isso daqui é importante por quê? Porque o nosso Banco Central, e eu vou falar isso mais para frente para vocês, tem uma aula que a gente explica um pouquinho sobre economia, que eu falo ali de política cambial, que eu explico o nosso regime cambial. Mas só para você ter uma ideia, o regime cambial brasileiro, ele é um regime flutuante, ou seja, ele oscila, só que o Banco Central ele pode realizar intervenção. Então, quando ele acha, por exemplo, o real está muito desvalorizado, o Banco Central pode fazer uma intervenção ali. Ou o real está muito valorizado, o Banco Central pode intervir. Então, ele tem uma das competências dele aqui, realizar essa compra e venda de moeda estrangeira. E o último aqui, exerce o controle do crédito sob todas as suas formas. Beleza. Continuando, né? Essa última parte aqui, pessoal. Conselho Monetário Nacional disciplina as atividades de Bolsa de Valores e dos corretores de fundos públicos. Então, disciplina. Baixa normas que regulem as operações de câmbio. Então, a regulação regula as operações de câmbio. A gente viu que quem executa as operações de câmbio é o Banco Central. Banco Central efetua o controle dos capitais estrangeiros e exerce a fiscalização das instituições financeiras. Então, aqui ele fiscaliza os bancos de maneira geral. Continuando, ó, perceba que a partir daqui é só Banco Central, acabou as competências do Conselho Monetário. Então, concede autorização aos bancos para funcionar no país, instalar ou transferir suas sedes, fundir, incorporar, né, ou encapar aqui os outros bancos. Tá, tem um banco que quer fundir com outro. O Banco Central tem competência para conceder autorização ou não. Praticar operações de câmbio, crédito real e venda de títulos da dívida pública federal e por aí vai. Alterar os estatutos do banco, o Banco Central tem que conceder autorização. E alienar ou transferir seu controle acionário. Então, o Banco Santander quer vender o seu controle acionário para um outro acionista, um outro grupo de empresas. O Banco Central tem que autorizar isso daqui, ok? Beleza. Além disso, estabelece condições para posse e exercício de qualquer cargo de administração dos bancos, tá? Isso daqui de instituições financeiras privadas, isso é importante anotar, tá? Então, ele vai estabelecer condições para a posse e o exercício desses cargos de administração. E atua no sentido de funcionamento regular do mercado cambial, da estabilidade relativa às taxas de câmbio. Estou passando mais rápido mesmo, porque tem aula específica de cada um desses temas. Tem aula que eu falo da parte cambial, que eu explico para vocês taxa de câmbio, que eu explico balança de pagamentos, tudo tranquilo, tá? Então, por isso que eu só passo mais rápido aqui, é uma aula introdutória só para você conhecer as competências. E isso daqui é um ponto importante, as instituições financeiras somente poderão funcionar no país mediante prévia autorização do Banco Central ou decreto do Poder Executivo quando forem estrangeiras. Então, se um banco estrangeiro está tentando funcionar aqui no Brasil, só pode funcionar se o Banco Central autorizar ou um decreto do Poder Executivo, que seria a autorização do Presidente da República. Joia? Beleza, galera. Então, essas daqui são as competências
que nós temos do Conselho Monetário do Banco Central. Quando você começar a fazer as questões e as questões começar a aparecer ali para você, né, as competências, não tem problema nenhum nesse momento que você está estudando, você pegar esse quadrinho aqui e ler de novo. Você não vai conseguir gravar tudo isso daqui em apenas uma aula. Conforme você for fazendo as questões, você vai começar a entender. Você vai falar, beleza, agora sim eu entendi que, por exemplo, quem disciplina as atividades da Bolsa é o Conselho Monetário. Quem efetua o controle de capitais estrangeiros é o Banco Central. Isso é com o tempo. Então, o que eu sugiro que você faça? Faz as anotações dos pontos importantes que eu passei, você vai criando um resuminho, é muito importante você anotar, porque é assim que você consegue aprender cada vez mais, ok? E vai sempre fazendo os exercícios de fixação. Então, galera, aguardo vocês lá na próxima aula, que eu vou estar explicando para vocês as políticas monetárias, que foram os pontos que vocês anotaram aqui, né? Essa primeira política monetária, a segunda e essa terceira. E aí vocês vão ter uma noção melhor de como funciona essa parte aqui, ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.